primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vimos no encontro passado, de domingo passado, o capítulo 3, versículo 1 a 9, que Paulo mostra que toda divisão na igreja é fruto de imaturidade espiritual. Ele diz que não pode chamar essa igreja de gente madura, mas de crianças em Cristo. Ele não podia dar alimento sólido, mas ainda manter essa igreja alimentada com leite, porque era uma igreja cheia de partidos. Uns se diziam de Pedro, outros de Paulo, outros de Apolo, outros de Cristo. É uma igreja que não compreendia que cada um contribui com o seu dom para uma etapa do crescimento da igreja, mas que quem dá o crescimento final à igreja é só Deus. Nós pregamos, usamos os nossos dons, mas quem converte a pessoa de seus pecados e da obra salvadora de Cristo é só o Espírito Santo. E agora no versículo 10 até o versículo 17, Paulo vai tocar num outro ponto. Porque quem são os responsáveis, numa certa medida, pelas divisões na igreja? São os seus líderes. Não há divisões na igreja se não existirem líderes que assediam o coração das pessoas, que ensinam o evangelho de maneira equivocada. É por isso que lá em Tiago, capítulo 3, note uma outra ferramenta que eu estou usando aqui. Eu estou linkando texto com outro texto correlato. Existe um princípio de interpretação bíblica que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, se você estiver num texto que aparentemente é difícil, mas existe um outro texto bíblico que fala sobre aquele mesmo assunto, vai estudar também aquele outro texto, porque ele pode lançar luz sobre o seu texto a fim de torná-lo mais simples. Tiago capítulo 3, que fala sobre a língua, lembra daquele texto que a gente usa muito? A língua é fogo consumidor, é mal devastador. Com a mesma língua a gente bendiz e amaldiçoa. A gente usa esse texto para falar da fofoca, para falar da maledicência. Embora esse texto possa ser usado nessa relação, o sentido original ali é para os pastores. Tiago capítulo 3 começa dizendo: não desejeis muitos de vós tornar-vos mestres, porque aqueles que se tornarem mestres na igreja receberão muito maior juízo. Porque aquele que ocupa a posição que eu estou ocupando nesse momento, de abrir as Escrituras e ensinar o Evangelho, tem uma responsabilidade muito maior e receberá um juízo muito mais severo de Deus. Porque eu tenho condição de, através da heresia, inclinar toda uma multidão de pessoas para o engano, como a gente vê acontecendo exageradamente no Brasil. Note o que Paulo diz no verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Primeiro, Paulo entende que ele é um pregador do Evangelho somente porque recebeu a graça. Antes ele era perseguidor da igreja. Quando Cristo aparece a ele, e isso graciosamente transforma a sua vida, ele torna pregador aos gentios, todas aquelas pessoas que não são judeus. E Paulo diz que a partir do momento que foi chamado por Deus, ele lança o fundamento de pregar o Evangelho com sabedoria. Note como ele se enxerga, como prudente construtor. Eu estou sendo usado por Deus para edificar vidas. Paulo era um evangelista. Antes de ser apóstolo, ele era um evangelista. Ele plantava a igreja numa cidade. Quando a igreja estava relativamente enraizada, ele ia para outro lugar plantar outra igreja, pregar o evangelho na outra igreja. Ficava pouco tempo ali, era perseguido, expulso daquela cidade, ia para outro lugar, pregar o evangelho, nascia a igreja ali. Então, as 7 cartas da igreja de Apocalipse, em Apocalipse 1 e 2, a maioria daquelas igrejas foram plantadas pelo apóstolo Paulo 30, 40, 50 anos antes do livro de Apocalipse ser escrito. Paulo entende que ele era um construtor, um plantador de igrejas. E olha só o temor que ele tinha. Eu lancei o fundamento com prudência, um prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo entende que depois que ele pregou na igreja de Corinto, ele precisou ir para outro lugar, plantar igrejas, pregar o evangelho. Novas lideranças surgiram para ocupar o espaço que ele deixou. Pedro passou uma temporada na igreja de Corinto, depois veio Apolo, uma mente brilhante, um homem com uma oratória extraordinária. Daí começam as divisões na igreja. Porque normalmente é assim,
a igreja vai migrando de pastor. Pastor Renato vai embora hoje. Tem um grupo que gosta do pastor Renato. Chega outro pastor, passa alguns anos, vai embora. Aí fica um grupo de saudosistas, com saudade daquele pastor. Como tem gente muito apegada a outros pastores que passaram por aqui e se lembram saudosamente, com amor, das virtudes desses homens. Mas, num certo sentido, isso se tornou o mal da igreja de Corinto, porque eles agiam com hostilidade às lideranças que estavam atuando naquele tempo. Um grupo se tornou de Apolo, outro de Pedro, que havia passado, outro de Paulo. A igreja estava rachada. E Paulo diz: olha, eu plantei, mas outro veio com os seus dons e construiu um outro tipo de edificação, uma outra abordagem de trabalho. Olha só, agora no verso 11 ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é, independente da quantidade de líderes que ocupem o púlpito na igreja e ensinem o evangelho, nenhum deles tem autoridade para expor outra mensagem a não ser o nome de Jesus Cristo. Se a igreja começa a ter invenções criativas demais para atrair multidões e para ser bem vista aos olhos da cidade, ela corre o grave risco de pregar um outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz que a única mensagem que deve permear a oratória da igreja é a mensagem de Jesus Cristo. E ele segue dizendo: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Paulo agora nos chama a uma grande atenção. Ele diz que aquilo que a gente dá de contribuição à igreja, um dia será trazido à tona. Há líderes que, ao pegar o microfone e usar o púlpito, abrem as escrituras, encontro após encontro, programação após programação, estratégia após estratégia de anúncio, e a única mensagem que ele tem é Jesus Cristo. Esse grupo está construindo ouro, pedras preciosas, diamante, prata. Mas Paulo diz que há uma outra categoria de mestres na igreja, que contribuem para a divisão na igreja. Esses estão construindo palha, feno e madeira. E é necessário ter muito cuidado, porque tudo aquilo que a gente planta, tudo aquilo que a gente prega, será cobrado por Deus. Note que Paulo segue dizendo no versículo 13: pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Quando você perceber esse dia com o D maiúsculo, se refere à segunda vinda de Jesus Cristo. E o próprio Jesus disse que o seu retorno não seria dos melhores possíveis. Ele estava vindo em amor, na próxima vez ele viria como fogo devorador. Ele viria com demonstração de compaixão imensurável, mas quando retornasse, aquele dia seria de trevas, de choro e ranger de dente. Apocalipse retrata o dia da vinda de Jesus de maneira assustadora. Os poderosos, os grandes inquiridores dessa época, que recusaram a se dobrar ao senhorio de Jesus, vão para debaixo das montanhas e vão gritar: caia sobre nós, porque eles preferirão ser esmagados pelas montanhas que estarem diante de Jesus, que trará à tona todos os pensamentos e propósitos do nosso coração. É por isso que Paulo traz uma palavra muito severa aos líderes da igreja, que usam o púlpito, lideram grupos pequenos, ministérios, seja a estratégia que for, para falar do evangelho. Paulo diz: cuidado com o que você fala. A mensagem precisa ser apenas Jesus Cristo, como absolutamente suficiente. Se você usa o momento de ensinar o evangelho como estratégia para conquistar o coração das pessoas, trazê-las para perto de você e depois montar um partido dentro da igreja, você está construindo feno, palha, madeira. O dia do Senhor revelará, porque todas as suas palavras terão que passar pelo fogo, o fogo da provação. Verso 14: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que Paulo está dizendo é, aquele que prega o evangelho fielmente, encontro após encontro, glorificando o nome de Jesus e edificando a esperança das pessoas em Cristo, como tesouro oculto de Deus, revelado nos tempos da história humana, através do nascimento da Virgem, que subiu à cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Se essa pessoa pregou apenas Cristo, toda a sua mensagem passará pelo fogo, mas ele será salvo e receberá galardão. Se houve pessoas com boas intenções, mas com limitações, e pregou um evangelho mais ou menos, Paulo está dizendo, ela passará pelo fogo, suas obras serão todas desmascaradas, mas ela será salva. Ela será salva, porque há muita ignorância que também será levada em consideração por Deus. Aqueles pecados, aqueles erros, por ignorância. E aqui nós temos muitos irmãos nossos em Cristo, que não têm a oportunidade de cursar um bom curso de teologia, de adquirir ferramentas como vocês estão adquirindo, e que vão pregar o evangelho para os ribeirinhos no Amazonas, vão pregar o evangelho nas periferias da cidade, onde poucas pessoas querem ir, vão pregar o evangelho nas favelas, sob tiro cruzado entre traficantes e policiais, onde os crentes de classe média mal temem entrar. Então há muitas pessoas com muitas limitações, mas com um coração cheio de boas intenções, que vão para lugares dificílimos pregar o evangelho na sinceridade do seu coração. Muitas vezes cometerão sérios equívocos na pregação, mas Paulo diz, serão salvos. As intenções serão levadas em consideração. Agora Paulo vai dizer que há pessoas sem escrúpulos, que usam a pregação do evangelho para beneficiarem-se a si, a um grupo específico de pessoas, para enganar voluntariamente as pessoas a fim de ter enriquecimento ilícito. Olha só o que Paulo diz, versículo 16, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que somos vós é sagrado. Paulo agora está dizendo para os pregadores, tenham muito cuidado com a dignidade da igreja de Jesus. Deus olha para cada uma de suas pessoas, seus filhos, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, e os vê com carinho. Se algum pregador usar o evangelho, ou em nome de Deus, enganar as pessoas, fazendo delas comércio, o que Paulo diz é, Deus o destruirá, porque a igreja de Deus, e aqui Paulo chama a igreja de Deus de santuário, é sagrado. Note que no capítulo 3 de 1 Coríntios, do verso 10 ao verso 17, Paulo direciona a sua fala aos líderes da igreja, porque num certo sentido, gente, a liderança da igreja cria divisão, e a liderança da igreja tem o mesmo poder para dissipar qualquer divisão. Por que a igreja racha? Normalmente um líder carismático, com o ego inflado, com alguns sonhos frustrados e com alguns desejos não atendidos, começa a ganhar o coração de pessoas, nos bastidores, depois nos lares, começa a fazer política contra determinada liderança instituída, sai daquela comunidade, porque amargurou o coração dessas pessoas para si, e quando a gente vê no outro dia, tem um grupinho se reunindo sob uma outra sigla. É assim que acontecem os rachas. No mesmo momento que uma liderança pode destruir uma igreja, ela também pode quebrar uma cadeia de destruição. Chegar e dizer, ei, para. Nós precisamos nos conformar às Escrituras. As Escrituras dizem que nós precisamos seguir a trajetória, as pegadas de Jesus Cristo, radicalmente e até o fim. Ele serviu. Ele disse que novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele disse que os dons que nos concederia seriam dados a nós a fim de que servíssemos ao seu povo. Não é o povo que nos serve, somos nós que servimos a eles. Então, quando a liderança volta para as Escrituras,
volta para o padrão de humildade vivido por Jesus, ensinado por Ele e dado a nós como ordem para ser vivido, essa liderança agora passa a servir a igreja e mina todos os focos de divisão interna. Então, quando a igreja está cheia de divisões, é que há líderes perdidos dentro dela. Se esses líderes se arrependerem, a igreja volta a viver em paz. Se eles não se arrependerem, no dia do juízo, eles prestarão contas severas a Deus. O maior inimigo deles será o próprio Jesus Cristo, a quem eles dizem servir. E esse dia Deus virá como fogo consumidor. Será um terrível dia. Então Paulo está dizendo para a igreja, e especialmente para os seus líderes, cuidado sobre como você edifica a igreja de Jesus. Se for fora do nome de Cristo e da mensagem de Jesus Cristo, você não está construindo ouro, pedras preciosas e prata, mas feno, palha e madeira. E lembre-se, feno, palha e madeira, quando passar pelo fogo, serão devorados. O ouro, prata e outros metais preciosos, ao passarem pelo fogo, serão purificados. E aqueles que viveram uma vida simples, em humildade, sofrendo muitas vezes perseguição, mas não negociaram a pregação fiel de Jesus Cristo, esses podem sofrer muitas dificuldades nessa vida, mas naquele dia, não só passarão pelo fogo da provação, do escrutínio de Deus, como receberão o bendito galardão. Então, há uma maneira de lidar com os problemas na igreja. É quando as lideranças chaves, que ocupam blocos de influências estratégicas, volta para as Escrituras. Confessa seus pecados de arrogância, de presunção, de vaidade. Olha para Jesus Cristo, resolve seguir as pegadas que Ele deixou. E assim a igreja naturalmente é novamente marcada pela paz. E o nome de Jesus triunfa nessa comunidade.